Primeiro, queremos aqui fazer a saudação aos colegiados territoriais de desenvolvimento sustentável, aos conselhos municipais de desenvolvimento sustentável, a todas as instituições públicas e privadas presentes neste evento, aos parceiros, convidados e convidadas, enfim, a todos vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A rede foi formada bem antes do ser humano. O ser, com milhões de partículas dentro dele, milhões de células, já é uma grande e imensa comunidade. Estamos aqui hoje a lançar a rede educomunicativa deste território. Para falar um pouco dela, do sentido desse encontro, primeiro eu queria falar rapidamente sobre a abordagem do desenvolvimento territorial. Conselheiros municipais são pessoas importantes nos municípios para que a gente possa ter políticas públicas cada vez mais eficientes para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural sustentável. Por isso, o processo de formação dessas pessoas é tão importante para que a gente possa ter cada vez mais políticas públicas qualificadas, eficientes e com efetivos resultados para a população do nosso estado. Esta abordagem territorial, ela se constitui de três eixos importantes. O primeiro é a participação social. O segundo, a legitimidade e a representatividade. E o terceiro, a diversidade. Direitos, mas apesar disso, a gente ainda continua com a nossa velha forma de fazer política. Então, assim, a gente precisa entender, enquanto cidadão, que a gente que é o transformador da cultura, a cultura política. A participação social é o grande diferencial de uma abordagem para o desenvolvimento sustentável baseada em território. Porque nesse contexto, nesse conceito, não há desenvolvimento sem haver a participação efetiva da sociedade nos rumos desse desenvolvimento. O que se quer desenvolver, antes de tudo, é a mentalidade local. E o tempo todo nós estamos dentro de um território convivendo com a pluralidade, que às vezes a gente está transferindo a responsabilidade dessa pluralidade para quem está lá em cima. Mas quem elegeu quem está lá em cima está aqui embaixo, convivendo dia a dia conosco na pluralidade. A representatividade e a legitimidade são duas faces da mesma moeda. Para evitar aquela representatividade do tipo eu represento a mim mesmo, é importante que a representatividade seja a representatividade de instituições, de movimentos, de organizações. Agora não se esbarre não, porque a vida não perdoa. Eu sou uma formiguinha. Agora você imagina um tanto de formiga dessa junto. A revolução que a gente não ia fazer. E para que essas representatividades realmente se efetivem, é preciso que elas sejam legitimadas por essas organizações, essas instituições. A diversidade é outra parte importante, porque é preciso, nos tempos atuais, cada vez mais exigente com relação às diferenças, estejam compondo a sua representação, estejam com voz ativa, estejam equalizadas dentro do espaço de governança que são os colegiados territoriais e os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável. E aí é o que acontece, existem os meios de comunicação que são levados pela mídia, né? Que são informações que a gente está só como receptor. A rede educomunicativa, ela quer ser uma ferramenta para fortalecer essas bases do desenvolvimento sustentável. Ela passa a existir neste momento como um convite, uma ferramenta de trabalho, de cooperação, de articulação de todas essas diferenças, essa diversidade, no sentido de atuarem fundamentalmente para o controle das políticas públicas. Analisar nossa realidade e iremos socializar nossas ações. A educomunicação é o claro escuro ainda para nós. Por isso que nós não temos ainda os métodos plenamente definidos, as teorias plenamente definidas, os objetos de pesquisa plenamente definidos. Porque é um paradigma, é um novo paradigma, podemos dizer assim, que representa a produção através de grupos, através do local. O que vale, o que emerge, o que tem força é o local para a produção do conhecimento. Uma rede educativa que colabore, cada qual com suas competências, suas qualidades, para somar dentro de uma construção coletiva, de um conhecimento, de uma informação que ajude a todos os parceiros e parceiras a atuarem com clareza, com objetividade em favor do desenvolvimento local. Para isso a gente precisa superar a subordinação, a submissão, a subserviência, o hierarquismo exagerado, né? Toda essa política, essas práticas de dominação e manipulação das pessoas.
E isso só se faz com muito esforço e participação e compromisso de todas as instituições. Então, você que é uma instituição pública, privada, uma organização, um movimento social, está convidado a integrar esta rede, a participar como ativista de uma rede a favor do desenvolvimento local. Educação. Eu sou Ivanilton Narciso Pereira. Comunicação. Eu sou Rosana Vieira, do município de Cruz das Almas. Rede. Solange de Almeida Souza. E participação social.